Então, escute isso. Então eu o ouvi chamando em alta voz: executores, venham e tragam consigo as suas armas. 6 homens desceram a estrada da porta superior da parte do norte, cada um com suas armas. Com ele estava um homem vestido de linho fino, que trazia material escrevente pendurado ao ombro, ou então um tinteiro. Eles entraram e reuniram-se perto do altar de bronze. A glória do Deus de Israel subiu do lugar em que está sempre havia estado, acima dos querubins, e moveu-se para a entrada do templo. E disse ao homem com o material escrevente: anda pelas ruas de Jerusalém e põe uma marca na testa de cada pessoa que estiver angustiada por causa das obscenidades repugnantes praticadas na cidade. Escute isso. Deus vai destruir Jerusalém. Olha para mim. A ira de Deus está para chegar sobre o mundo, irmãos. O cálice de Deus transbordará em breve. Mas Deus sabe que existe um povo que perde o sono. Deus sabe que existe um povo, pastor Claudivan, que chora. Deus sabe que existe um povo que olha para aquela marcha gay e abomina aquilo. Deus sabe que existe um povo que não consegue tolerar, não se acostuma, chora de noite, diz Deus: até quando? E sabe o que Deus diz para esse povo? Vocês têm uma marca na testa. Eu conheço a minha igreja. Não, irmão, você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você ia dar um glória a Deus. Deus está dizendo: eu vou destruir o mundo. Os anjos estão com armas executoras, e Deus diz: profanem o templo. Eles começam com as autoridades que estavam no templo. Sabe o que Deus está dizendo? Que o juízo vai começar pelo altar. Deus vai começar a julgar os religiosos fariseus que fecham a porta do céu. O juízo começa no templo, mas o que Deus diz é: quando vocês encontrarem alguém que tem uma marca na testa, não tem ferramenta preparada que possa matá-lo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é contra o pecado. Diga comigo: Deus é contra o pecado. Diga bem alto: Deus é contra o pecado. Deus é contra o mundo. Deus é contra Satanás. Agora enche o peito e diga: mas Deus é a favor da igreja. Deus é pela igreja. Deus é pela igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Segunda marca de uma igreja que cumpre o seu propósito e que recebe o coração de Deus: ela é uma igreja que convive com o privilégio e o terrível ônus de receber no seu peito o coração de Deus. Irmãos, ter o coração de Deus no peito é um privilégio. Sentir o que Deus sente é um privilégio. Chorar pelo que Deus chora é um privilégio. Mas quem recebe o coração de Deus perde noite de sono, fica mais pobre. Eu não conheço um homem rico que começou a andar com Jesus e que ficou mais rico. Ele começa a ficar mais pobre, porque ele entra no ciclo. Deus dá para ele, e aí daqui um pouco Deus vem e pede, e não falta nada para ele. Deus vai dando, mas vai gerando propósito. Kate Phillips, no seu livro A Formação de um Discípulo, ele diz assim: que alguém que pretende viver o cristianismo e quer arrancar a palavra morte, ele não está vivendo mais do que uma filosofia vazia. Não existe cristianismo sem morte. Não existe carregar a cruz sem morrer nela. Sabe para quem que é essa cruz que você carrega? Ela tem o teu tamanho, porque vai ter um dia que você vai ter que morrer nela. Aceitar Jesus e receber a salvação é de graça. O discipulado custa tudo que você tem. Quando eu estava no IBAD,
fazendo esse trabalho. Quem me dá mais 10 minutos, rapidinho? 10, 20, 30. Pastor, eu te amo, eu quero ser igual a você, tá? Você não liga de eu te imitar, não. Quando eu estava no IBAD, irmãos, eu comecei a estudar os profetas. E eu ouvi um homem dizendo na capela do IBAD assim: se você admira um escritor, adquira o hábito de consultar suas notas de rodapé e descobrir quem é que ele lê. De onde é que vem o conhecimento dele? Isso é sabedoria para quem estuda a Bíblia. E eu comecei a ler as notas de rodapé de alguns pastores que eu admiro. Pastor Ed René, pastor Ariovaldo Ramos. E lendo essas notas de rodapé, eu descobri um homem chamado Abraham Joshua Heschel. Ele é um rabino. E ele tem um livro chamado O Último Profeta. E o Abraham Joshua Heschel, ele abriu a minha visão sobre o que é o ministério profético. Porque eu pensava que o ministério profético, pastor Amarildo, era só o Nabi, aquele que recebe uma mensagem cognitiva de Deus. Deus fala no ouvido dele e ele comunica para o povo. Eu pensava que o profeta era apenas um vidente, aquele que tinha uma capacidade dada pelo Espírito de antever o futuro. Mas o Abraham Joshua Heschel, ele diz que o profeta, ele é alguém que recebeu no seu coração o pathos divino, o sentimento de Deus. É um alinhamento de coração. O profeta sente o que Deus sente. Ele chora pelo que Deus chora. Ele sorri com o que Deus sorri. Ele ama o que Deus ama, porque ele é um sinal de Deus no mundo. Quer ouvir o coração de Deus? Recoste o seu ouvido no coração de um profeta. Escute, só que quando Deus vai se revelar, Deus não se revela para os gregos, Deus se revela para os hebreus. E como é que a transmissão de conhecimento de um grego é feita? É uma transmissão cognitiva. Mas para o hebreu, conhecer não é cognitivo, é empírico, é experiência. É por isso que a Bíblia diz: e Adão conheceu a Eva. A figura é como uma relação íntima, é como uma aliança de espíritos. Então a gente está cantando aqui, né, Rude? Vem comigo, Rude. Traga-me para mais perto. Irmão, eu estou igual o pastor Luiz Hermínio. Eu tento cantar, não consigo. Vamos lá. Eu quero conhecer. Vamos comigo, irmão. Vem, não fica aí embaixo não. Sobe comigo aqui em cima, vem. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero o quê? Eu quero conhecer. Não, eu não ouvi. Teu coração. Eu quero conhecer o teu coração. Pastor, como é que Deus dá o coração dele para um profeta? Deus põe o profeta para sentir o que ele sente. Olha para mim. Quem aqui quer receber o coração de Deus? Levante a mão assim para eu ver. Ezequiel 24, versículo 1, escute isso. A mensagem do Eterno veio a mim no dia 10 do 10º mês, no 9º ano. Filho do homem, anote essa data. Diga para quem está perto de você assim: Deus tem uma data. Diga: Deus tem uma data. Deus tem um dia que Ele vai dar o coração dele para você. Tem uma data. Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, a gente vem num processo, agora anota essa data. Versículo 15: na data
Deus chega para Ezequiel e diz: Ezequiel, eu estou para destruir a minha esposa. Quem é a esposa de Deus, irmão? Jerusalém, Israel. Israel é minha esposa. O profeta Zacarias, o zelo do Senhor pela sua esposa. Deus diz: Ezequiel, a minha esposa vai morrer hoje. Lembra aquele dia que você ficou deitado profetizando aqui? Lembra, o Senhor, aquela profecia vai se cumprir hoje. Hoje é dia de morte para mim. Eu vou sepultar a minha esposa, Ezequiel. E Ezequiel diz: Deus, é o meu povo, eu não queria não. Aí Deus diz: Ezequiel, tu é profeta? Quer meu coração? A dar até hoje. Se eu vou perder a esposa, Ezequiel, tu vai perder também. De súbito eu tirarei a delícia dos seus olhos. Não chore, não pranteie, porque eu não estou chorando, Ezequiel. Eu não posso chorar, porque o meu juízo está sendo exercido. Irmão, eu imagino Ezequiel chegando de manhã da oração, pastor Claudivan. A esposa chega para Ezequiel e diz: meu bem, o que Deus falou contigo hoje? O coração de Ezequiel começa a apertar. Aí ele vai para o quarto, ele volta, olha para a esposa de novo, e ele quer contar, não quer contar aquela briga interna. E ele diz: Deus falou comigo de manhã e de noite a minha esposa morreu. A morte está em Jerusalém, e a morte está na casa de Ezequiel. Ei, irmão, se tem choro na cidade, tem que ter choro na igreja. Se tem pecado na cidade, tem que ter convocação na igreja. Nós precisamos, eu vou pregar, nós precisamos celebrar menos e chorar mais. Eu lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe tinha uma Bíblia, e quando ela abria a Bíblia dela assim, irmãos, ela tinha uma marca úmida na capa. Sabe o que era? O lenço dela, pastor Claudivan, que ela embanhava de lágrimas, punha dentro da Bíblia e fechava. Cadê teu lenço no culto de hoje, irmão? A gente não traz mais lenço para a igreja. Sabe por quê? Porque a gente não tem mais lágrimas para chorar. Essa não é uma mensagem para todo mundo. Esse texto é um dos textos terríveis da Bíblia para mim. Traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Deus está dizendo que é mesmo. Que é mesmo. Você tem jejum para conhecer meu coração. Você tem oração para conhecer meu coração. Você tem renúncia para conhecer meu coração. Você tem missões para conhecer meu coração. Irmão, Deus não dá o coração dele dizendo assim, te dando um folder e dizendo: seja bem-vindo ao meu coração. Pastor Aguinaldo, antes de começar Quero Viver, eu não me conhecia. Eu não tinha capacidade de perdoar pessoas. Quando nós começamos a igreja, irmão, todos os dias o meu telefone tocava. Alguém dizendo: é verdade o que estão dizendo de você?
sabe qual que era a minha resposta? Ei, pastor Zaqueu, olha para mim. Vem cá, pastor Zaqueu, corre aqui. Me dá um abraço aqui. Eu quero te honrar. Sabe por quê? Teve um dia, pastor Adalberto, que eu estava em casa e eu disse assim: hoje eu vou na polícia, no bombeiro, no exército, mas hoje eu acabo com essa conversa. Irmão, eu nunca tive meu nome envolvido em nada. No dia que nós começamos a igreja, que as pessoas começaram a ir para o culto e dizer: você é meu pastor, você é meu pai, eu quero ficar aqui. Você cuidou de mim a vida inteira. Calúnia, difamação, ligando para o Brasil inteiro. Minha agenda acabou. Aí eu disse: eu vou dar uma resposta. O pastor Zaqueu postou no Facebook dele: se você responder à afronta, você está abrindo mão de ser justificado pelo justo juiz. Eu disse: Deus te abençoe. Quando eu queria dar resposta, Deus dizia: chora em silêncio. Você não quer meu coração? Aí eu comecei a entender o grito de Jesus na cruz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. Não, pastor, eu não perdoo. Então você não tem o coração de Deus. Porque o coração de Deus diz: o justo cairá 7 vezes e não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará com a sua mão. O coração de Deus diz: se te bater numa face, dá outra. Se te pedir 1 milha, caminha 2. Como o pastor Luiz Emílio diz: a sua maior dor será o seu maior ministério. Só vai ser pai quem já foi órfão. Só sabe o valor de uma paternidade quem caminhou sem destino. O primeiro culto que eu assumi essa tribuna, eu olhei para o pastor Adalberto e disse: em nome de Jesus, cuida de mim. E hoje eu não tenho coragem de fechar a porta para ninguém, porque eu sei o que é ser abandonado. Deus chega para Oséias e diz: Oséias, casa com uma prostituta, ela vai te deixar, depois compra ela de volta e ame-a. E aí Oséias vem para Deus e diz: pronto, Deus, fiz. Ele disse: fez. Sentiu como é ser trocado, sentiu como é ser o verdadeiro esposo e ser trocado pelos ídolos, sentiu como é ser abandonado, entendeu o que é amar aquele que te abandonou. Entendi. Então agora você já pode ser profeta. Vai com esse coração e profetiza para Israel. Ezequiel está sem esposa, Ezequiel está sem cabelo, porque Deus mandou ele raspar o cabelo, dividir em 3 tufos. Um ele queima, outro ele espalha pelo vento e outro ele picota, simbolizando a justiça de Deus. Ezequiel perdeu a esposa, Ezequiel perdeu o cabelo, Ezequiel ficou 1 ano e 20 dias deitado. Pastor, o que é que Ezequiel não perdeu? Ezequiel capítulo 47. Deus pega Ezequiel: vem, Ezequiel, tu não tem esposa, tu não tem cabelo, tu tá perdendo tudo, mas tu tem o meu coração, então tu já pode ver onde eu moro. E Ezequiel olha e diz: eu vi um rio que fluía debaixo do trono de Deus, e onde as águas chegavam, elas iam curando, trazendo vida. Eu vi a Nova Jerusalém, a cidade tem 12 portas. Ei, irmão, o que você está disposto a perder para ir morar com Deus? O que é que você precisa perder para ir morar com Deus?
Pastor, eu tenho que perder uma namorada. Então perca. Pastor, eu tenho que perder um emprego que está me levando para longe de Deus. Perca. Pastor, eu tenho que renunciar à minha sexualidade. Renuncia. Só não renuncia o coração de Deus, em nome de Jesus. Só não renuncia o seu propósito, em nome de Jesus. Só não renuncia o seu ministério, em nome de Jesus. Ei, Ezequiel, eu vou concluir. Números 11, 29. Josué chega para Moisés e diz: Moisés, o Espírito caiu sobre 70 homens. Tem 2 que estão fora do arraial profetizando. O que você quer que eu faça? E mando parar. Moisés diz: você está com ciúmes por mim? Quem me dera todo Israel fosse profeta, e que o Senhor pusesse sobre todos o seu espírito. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, diz: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A oração de Moisés e a profecia de Joel estão à nossa disposição. Elas são um fato. O Espírito não vai descer, ele já desceu. O Espírito não vai vir, ele já veio, ele está dentro de você. Você só tem que pôr para fora o leão que está aí. Você só tem que deixar o Espírito rugir. Você só precisa pôr para fora quem você é. Quando Samuel chegou na casa de Davi, ele não foi ungir um rei, ele foi apresentar Davi para ele mesmo, porque Davi já tinha uma identidade em Deus. Samuel pôs um espelho e disse: ei Davi, olha aí quem você é. Quem é a igreja que vai cumprir o seu propósito? Ela é uma comunidade de profetas e profetisas que receberam o coração de Deus e o discerniram para esse tempo. É uma igreja que não se reúne apenas para celebrar, mas se reúne para chorar, sentindo o peso do coração daquele que ama bons e maus. Nós precisamos de profetas como Daniel, que se arrependam pelos seus pecados e pelos pecados da nação. Paulo recebeu esse espírito profético em Filipenses 1:29. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Assim, uma igreja que canta: traga-me para mais perto, leva-me mais profundo, eu quero conhecer o seu coração, não está querendo se tornar mais íntima de Deus apenas para celebrar, mas está querendo começar a sentir no peito as batidas do coração de Deus. Deus não levantou a quero viver para outra coisa, irmão. Deus te levantou para discernir o coração de Deus para esse tempo. Quando nós começamos a igreja, uma pessoa me perguntou: para que mais uma igreja? Eu disse: não é mais uma igreja. Cada igreja cumpre o seu propósito, e o nosso propósito, eu sei, é discernir o coração de Deus.